EAD e material didático intertextual. Nossos alunos já se adaptaram a esse formato, sala de aula virtual em atividades de ensino e aprendizagem na web. Conceito de aula virtual na escola. O computador é um meio como a televisão, o vídeo, rádio, imprensa, slides e etc., que visam ajudar os ensinamentos. No entanto, o uso do computador é múltiplo e singular, onde ele compartilha as características de utilizar todos os meios da educação como peculiaridades que as tornam únicas. Quando se trata de uma sala de aula virtual, pensamos em um conjunto de atividades com alta comunicação. Acreditamos que uma sala de aula virtual pode estar localizada dentro de uma mesma classe, embora também pode funcionar de uma maneira autônoma, como o ensino superior. Uma sala de aula virtual pode ser tão ou mais organizada do que as classes normais. Você pode utilizar o computador para que você possua um recurso organizado e também, mais tarde, fazer seus próprios sites, e-mails, fóruns, debates, bibliotecas online e outras utilidades. Resultados de sala de aula virtual na formação de professores. A Organização da Educação Brasileira analisa o uso da telemática quanto à frequência e flexibilidade, lógica dos textos, interatividade e participação, criatividade, autonomia, avaliação processual. Função educativa de uma sala de aula virtual, objetivos e padrões de organização de trabalho. O surgimento das salas de aula virtual dentro das escolas deve ser avaliado não como uma contribuição para o atual modo virtualizado, mas em relação às funções sociais que desempenham o uso educacional dos estudantes. As funções de uma sala de aula virtual é o benchmark, que avalia a adequação para a inclusão nas escolas e são de natureza diversa. Nesse meio existem também as comunidades virtuais de aprendizagem, que é a criação, o desenvolvimento e a manutenção de um grupo virtual de estudantes, com o objetivo de construir conhecimento, compartilhando através da interação entre seus membros. Cabe também ao professor intervir de várias maneiras, permitindo mudanças na dinâmica das atividades, o aspecto que geralmente é reservado às atividades e a avaliação para ver se os objetivos foram alcançados. A busca de informação na internet. Esta atividade tem como objetivo desenvolver habilidades em explorar as informações do estudante na internet. Por isso, será necessário, antes que ele construa conhecimento de ambos os currículos, área de conteúdo e programas que existem para executar esta tarefa. Assim, consequentemente, esta atividade pode ser usada para duas finalidades complementares, como um objetivo próprio da aprendizagem ou no momento em que o estudante já tem um certo domínio desta habilidade, como uma atividade que faz parte de uma atividade mais ampla e mais complexa, como a aprendizagem baseada na utilização da telemática autônoma, recursos digitais. As principais ferramentas que o aluno terá que usar são os motores de busca e metamotores de busca disponíveis na internet, além de determinados sites que têm a função de diferentes fontes primárias e secundárias de informações diretamente relacionadas ao tema necessário. Então, as discussões virtuais. O objetivo principal das atividades de discussões virtual entre os alunos é a construção do conhecimento. Compartilhando sobre as questões que são discutíveis, eles carecem de uma estrutura formalizada.
formalizando seu conteúdo ou que pode ser visto a partir de diferentes pontos de vista. Tal como acontece com a atividade de comunidades de aprendizagem, para conduzir uma discussão, ferramentas virtuais que você precisa ter e-mail ou, se possível, ambientes telemáticos, colaborativos específicos, comumente conhecido como debates. Gradualmente, esse espaço de discussões virtual estão adquirindo certas possibilidades tecnológicas que estão bem adaptados para o bom desenvolvimento de uma discussão virtual. Desenvolvimento de hipertexto. A abordagem pelo professor desta atividade pode servir para atingir dois objetivos de aprendizagem diferentes. Primeiro, pode desenvolver-se como a parte prática de uma consequência didática ou virtual, onde se pretende ensinar aos alunos os conceitos e requisitos processuais para a preparação de tais materiais. Em segundo lugar, e tendo suficientemente realizado o primeiro objetivo, pode ser útil na avaliação da extensão em que o aluno ou os alunos construíram conhecimentos sobre a questão levantada e que se refletem em traços que caracterizam o documento de hipertexto em si. Em suma, a autoavaliação pode ser muito útil para os estudantes, desde quando fornecer informações adequadas que lhes permitam alcançar níveis mais elevados de autonomia. O trabalho do projeto utilizando meios eletrônicos. Projetos eletrônicos são atividades complexas em que os alunos devem colocar e desempenhar adequadamente uma variedade de habilidades que demonstram que têm alcançado objetivos a serem propostos. Embora possa vir de muitas formas diferentes, em todos os casos esta atividade tem três componentes. Primeiro, estudante gerar uma dúvida ou problema que serve para organizar e orientar as necessidades de aprendizagem. Segundo, o aluno prepara e apresenta um produto final de execução para responder à questão ou ao problema. E terceiro, a atividade é desenvolvida com a ajuda de um ambiente telemático especialmente concebido para apoiar as ações dos alunos. A produção de apresentações multimídia. O uso da atividade com base no ensino virtual e aprendizagem na produção de apresentações multimídia pode ser muito útil para garantir que os alunos desenvolvam as competências associadas com a síntese e comunicação da informação. Geralmente, uma atividade que pode ser integrada como uma tarefa final para outra atividade com uma duração temporal superior. Para realizar tal atividade, é necessário ter pelo menos dois tipos de ferramentas tecnológicas. Por um lado, ele exige o uso de certos programas que facilitam a organização de informações sintéticas em documentos em formato digital, sendo talvez a mais popular e acessível Microsoft PowerPoint. A influência do professor é seguir o aluno, encorajá-lo a interagir nesse meio de leitura digital, da mesma forma que deve ser feito em outras disciplinas. O professor deve tornar-se um facilitador da pesquisa do estudante, acompanhando e orientando o seu trabalho, e a prestação de assistência individual conforme necessário. Por outro lado, o estudante deve tentar desenvolver atividades de forma independente. Em suma, essas tarefas podem capacitar os alunos a aprender o método científico do conhecimento da ciência através de uma metodologia de ensino baseada na descoberta e o uso de programas de simulação como os ambientes de computação. Com o uso das TICs nas escolas, gera uma alfabetização informatizada, preparando melhor o aluno para o meio de hoje. O aluno desenvolve outras técnicas de aprender, interage melhor com o texto suposto e pode criar a leitura de maneira criativa e mais divertida. Agora vamos ler uma comparação entre a escola básica, tradicional, e a nova escola tecnológica. Comparando a primeira escola com a segunda, temos a discussão da função social. Na primeira escola, socialmente discriminatória, seletiva e condicionadora do insucesso escolar, virada para a continuação de estudos.
na escola nova, atenuadora de diferenças sociais, promotora de condições de igualdade e sucesso escolar, orientada tanto para a vida ativa como para a continuação dos estudos. Questão da organização. A antiga, a tradicional, no caso, é burocrática, rígida e uniforme, de estruturas desarticuladas e justapostas. A nova escola é flexível, adaptada e diversificada, de estruturas coerentes e congruentes. Questão ao currículo. A escola tradicional oferece uniforme e centralmente definido, centrado nos conteúdos cognitivos do professor e no ensino. A nova escola, com alguma diversificação e adaptado ao contexto, centrado no aluno e no processo de ensino-aprendizagem. A questão do professor. Na escola tradicional, ele é transmissor de saber. E na nova escola, ele é coordenador e criador de situações e atividades diversificadas. O conformado, dependente, autoritário e fechado na escola tradicional. Já na nova escola, criativo, crítico, dinâmico e aberto. O aluno, na escola tradicional, é conformado, dependente, apático, passivo e obediente. Na nova escola, ele é responsável, autônomo, criativo, participante, ativo e aberto. A escola em si, a tradicional, é instrutiva, seletiva e conformadora, transmissora do saber. A nova escola é socializadora, personalizadora e de tutela, construtora e valorizada de vários tipos de saber. A questão da autonomia, na escola tradicional, é dependente, não responsável, passiva e fechada. A nova escola é autônoma, responsável, criativa, empreendedora e aberta. Essa foi uma comparação feita entre as escolas básicas e a nova escola básica, feita em 2002, referente a Bagão também. E, para finalizar, deixamos uma mensagem, que ainda existem muitos alunos e professores com dificuldades em relação a essas mudanças. Mas se estivermos em busca de aprender e repassar conhecimento, teremos que estar sempre preparados para as novas atualidades. Então, para finalizar, o trabalho é Bruna, Simone.